para nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Amém. Mais algum irmão? E muitas vezes Ele cuida de mim. Se algo agora posso afirmar, que verdadeiro é o meu Redentor. Verdadeiro é o meu Redentor. Tudo que prometeu cumprirá. Me renova com seu amor. Verdadeiro é o meu Redentor. Meu coração se alegra na promessa de que existe um lugar para você. E eu verei meu Salvador retornar. Verdadeiro verdadeiro é o meu Redentor. Tudo que prometeu cumprirá. Me renova o seu amor. Verdadeiro e nas horas mais difíceis, por você amor por mim, eu confesso não entendo porque me amou assim. Verdadeiro é o meu Redentor. Tudo que prometeu cumprirá. E me renova com seu amor. Verdadeiro é o meu Redentor. Verdadeiro é o meu Redentor. Tudo que prometeu cumprirá. Me renova com seu amor. Verdadeiro é o meu Redentor. Verdadeiro Apela à benevolência de todo seguidor do bendito Salvador. Hoje, sua oferta de primeiro sábado pode levar esperança e cura para aqueles que mais precisam. Quer você dê pouco ou muito, cada doação importa. Obrigado por compartilhar o amor de Deus através de sua generosidade. Juntos, podemos levar bênçãos ao mundo necessitado. Os irmãos do Departamento de Assistência Social da Conferência Geral. Meus irmãos, vocês vão ao sábado, privilégio, vida, disposição para estar nesse lugar. Minha irmã Evangelista, companheira de trabalho, que Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger, sonhos de mim, nas nossas visitas, que o Senhor se faça presente nesta manhã. Obrigada, irmã Márcia, irmão Marcelo, estão por aqui, que Deus nos abençoe. Vamos estar juntos, abençoando a escola sabatina. Vamos abrir os nossos livros. Vamos abrir. Vamos mostrar mais sobre hoje. Nós estamos estudando
missão é proclamar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Prepara-te, ó Israel, para que encontrares com Deus. É o alerta que devemos dar ao mundo. É também uma advertência a cada um. Não, nosso objetivo é falar para o mundo e falar para nós. Então, a obrigação nossa como instrumento de Deus é proclamar este evangelho para o mundo e para nós. Na igreja, mas não estamos levando, não estamos levando a sério. Jesus está voltando. Eu estou aqui para estar. Jesus vai voltar. Então, por isso que eu convido. Prepara-te, ó Israel. Vai fazer o quê? Encontrar Jesus. Nós estamos os anjos vão sair do céu para acompanhar o roteiro de Jesus, para ministrar as coisas. Então, o convite ele é maravilhoso. Vamos então à primeira questão do domingo, primeiro coletivo. Servindo a Deus ou primeira questão, quem desejar falar é só usar a palavra. Depois de citar as transgressões de Damasco, quem protege Deus fez contra Judá e Israel, quem diziam servir? Quem quer me ajudar nessa questão? Não, Deus não quer. Quem quer me ajudar? Não, Tiago, Hoje não se sabe no contexto do livro de Amós, se recebendo o segundo Cristo. Nós, então, caminhar de dado do eu tenho uma oportunidade econômica, ou historicamente, ou realmente está envolvido ali com uma prosperidade econômica, mas uma decadência espiritual. Deus levantou a voz, no momento não era uma oferta, era um boiadeiro, né? Mas Deus levantou ali para uma determinada missão. Dar ao povo de Israel agora a voz, a última voz de misericórdia, antes que sobreviesse sobre eles, que realmente uma repentina destruição pela mão dos caciques. E ali o texto fala sobre Judá e fala sobre Israel, ou seja, vai pertencer para as duas tribos, tanto a povo de Israel, que é a tribo do norte, como a Judá, a tribo do sul. É acusado de pecados espirituais, como Judá, de rejeitar a lei de Deus, não guardar os estatutos, de seguir as tradições herdadas pelos seus pais. Já Israel é acusado de pecados sociais, como a corrupção judicial, perdeu justo e a opressão aos pobres. Também fala o texto ali de uma perversão moral e sexual, uma nova oração ao mundo. Ou seja, estavam vivendo uma prosperidade errante deles, quer dizer, boa, mas o povo estava em dependência espiritual, acusado de ser proibido a errar. E eles são Deus não proibido, não foi isso, ela tem a atenção dessa escritura. Vamos começar bem? O chamado foi despertado para as suas transgressões. Hoje não é diferente. Prepara-te, ó Israel. Então, Amós chamou o povo naquela época para o que eles estão fazendo de errado. Mostrou as suas transgressões em todos os aspectos: social, econômico, tudo. Então, as transgressões do povo de Deus foram anunciadas através desse maravilhoso século. Nunca se viu na história. Que testemunho do Senhor dá? Que testemunho do Senhor dá referente à compaixão que manifestou por eles e como as consequências desprezaram a misericórdia? Veja bem, que compaixão? Essa compaixão é misericórdia. Misericórdia é perdão. Então, o que Deus fez para o que aconteceu? Quem quer me ajudar? É o Marcelo, quer me ajudar, por favor? O Ronaldo queria falar, aí ficou entendido, mas Então, eu vou para a segunda pergunta. Porque o texto aqui fala, prepara-te Israel. Nós vemos que essa profecia de Amós, ele começa trazendo as transgressões das nações, né? Fala
principalmente também de Gaza, porque Gaza fazia o que? Além de sequestrar as pessoas, vendia como escravo e eram as nações que enriqueciam injustamente. E Judá, como o irmão Paulo também entrou nesse mesmo sistema de oprimir as pessoas e não prestar um culto a Deus de acordo com o que Deus estava mandando. Então, depois de Deus trazer todas essas profecias, esses decretos dizendo, olha, eu vou fazer isso, aquilo, outro, ele chama a atenção de preparar. Ele se prepara de Israel para encontrar com Deus. Porque Deus estava dizendo, olha, eu vou vir. E Deus não faz nada sem falar para seus servos, né? Deus ele vai contar a história, porque muitas vezes ele diz, Deus não revela sem falar para o seu servo, acha que Deus vai chegar assim, não, vou destruir aquilo para levar meu servo, mas ele conta o que fez. Então você vê que ele vai trazendo as transgressões de todas as nações. Mostra que Deus não só julga o povo de Deus, mas também Deus julga as outras nações, porque existe lei para as outras nações. São 7 leis universais e as outras nações estavam transgredindo. Israel transgrediu e Deus disse, agora eu vou punir vocês também por isso. É por isso que se prepara que eu estou chegando. Nós verificamos a compaixão de quem? De Deus por nós. Ora, se lá no passado, que nós somos privilegiados, nós estamos ouvindo pela fé, através da palavra de Deus. Chegou até nós aqui 20, não é? Todas essas mensagens que foram passadas pelo ano passado chegam para nós. Está chegando para nós, séculos. Prepara, Deus. Deus une, mas Ele é compaixão, Ele é amor, porque Ele nos ama. Ele quer nos dar a oportunidade que a gente faça uma retrospectiva das nossas dificuldades e volte para a vida. A letra C, sim. Suprir todas as suas necessidades no deserto. Ele fez um monte de maravilha para os filhos de Israel e eles fizeram o quê? Não deram ouvido, não aprenderam. Essa é a compaixão, mas mesmo assim, Deus foi compassivo com eles, mas eles teve que sofrer as consequências da própria rebelião deles. É o que acontece conosco, irmãos. Deus nos mostra. O Espírito Santo coloca na nossa vida. Mas nós existimos. Como nós existimos no passado? Nós não somos diferentes da verdade. Nós não somos melhores do que eles, não. O que nós somos, nós conseguimos lembrar. Nós temos a oportunidade de viver a verdade, de aprender, e nós muitas vezes fazemos como está na letra C. Quem pergunta surge por uma traição da confiança de Deus. Pode perguntar, não acerta, por favor. Já responderam a pergunta, né? Vamos para C, então. Quem quer me ajudar? Né? Quer me ajudar nessa questão? É o seguinte, irmão, que em todas as famílias da terra, só a vós os tenho conhecido, portanto, eu vos punirei de todas as iniquidades. Aí vem a ponto-chave, né? Porventura andarão dois juntos sem estiverem de acordo. Na verdade, que já os fundamentos se tornarão o que pode fazer o justo. É impossível a gente ter, a pessoa ter um pensamento espiritual, ter uma comunhão com alguém que tem um pensamento carnal. Então, como foi falado pelo nosso irmão Tiago, Ronaldo, o que existia ali eram pessoas que estavam corruptas, com consciência, sexualidade, enfim, coisas que a iniquidade subiu até os céus, que incomodou a Deus. E não tinha como, ele disse, olha, eu vou ter que punir vocês por causa disso, porque é impossível andar dois juntos se não tiver como, de acordo. Nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus, e isso se aplica a nós hoje. Essa aplicação é para o povo de Deus também, que nós precisamos andar de acordo com o que o Senhor nos ordena e nos pede. A igreja pode prosperar se eu pensar de um jeito, não pensar do outro. Puxa para lá, puxa para cá, não, eu quero assim, não, eu acho assim. Se mora ficar nas suas mãos, voltar as nossas dificuldades, os nossos planejamentos. Se cada um quiser fazer
falar Deus a verdade, ou nós vamos destruir o trabalho do Senhor. A igreja não vai prosperar, nós não vamos conseguir trazer almas para a casa do Senhor, porque nós temos sentimentos diferentes. Nós queremos colocar nós mesmos, ao invés de colocarmos o Senhor, o Senhor em todo o nosso trabalho. Vamos para a segunda questão. A profecia. Por que podemos realmente apreciar o valor da profecia e não o só não vai, por favor? Para poder fazer as coisas. Eu vou. A profecia, Amós 3, 7, 8. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos, os profetas. O Chico Leão, quem não deverá? Falou o Senhor Deus, segundo o profeta. Embora as coisas que conversam pertencem ao Senhor, nosso Deus, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, a nascer. Deus nos concedeu essas revelações e sua bênção acompanhará o estudo das profecias das Escrituras, de modo reverente e com fervorosa oração. Deus não fará nada se nós não tenhamos conhecimento. Bom, a Bíblia diz que não havendo profecia, o que acontece com o O povo? povo se corrompe. O povo ele se corrompe. Então a profecia é uma bênção para nós. É para nos orientar, para nos corrigir o caminho que nós vivemos. Né? Então, para o povo de Israel, a profecia de Amós, ela foi para eles o quê? Uma bênção ou uma maldição? Uma bênção. Uma bênção. Para quem segue, para quem dá ouvidos à profecia, ela é uma bênção. Mas para quem não aceita, ela é o quê? Ela é uma maldição. Então o povo de Israel ali, através das profecias, eles foram advertidos, mas com um único objetivo: ao arrependimento. A gente pode até fazer um paralelo com o caso ali de Jonas, né? Diz que Jonas foi lá na cidade de Nínive e fazer o quê? Pregar. Mas qual era o objetivo? Será que o objetivo de Deus era fazer que durante 40 dias realmente pudesse cair fogo ali sobre aquela cidade? Não. O objetivo do Senhor era converter todos eles. Esse objetivo ele foi realmente concedido. Então, se o povo de Israel eles tivessem realmente o coração voltado a Deus e através de todas aquelas profecias, eles se voltassem ao Senhor, Deus o perdoaria. Mas não foi assim. E Deus também traz uma advertência para cada um de nós hoje. Né? Hoje nós somos um povo que temos uma luz muito grande. Nós temos hoje livros que trazem para nós profecia de advertência, profecias que nos guiam realmente a toda a verdade até a volta de Jesus. E cabe a cada um de nós decidirmos se vamos ouvir a voz do Senhor através dos seus servos ou não. Vem uma canelita. A aplicação desse texto aqui, essa profecia de Amós, que Deus ele não destrói nada sem dizer a causa. É por isso que diz assim, que Deus não fará nada sem revelar a seu servo. Você vê que Amós contou cada pecado detalhadamente. Porque se Deus chegasse naquele momento ali, Amós vai lá e diga que eu vou destruir sem dizer a causa. Eles poderiam dizer que Deus era injusto, né? Mas você vê que Deus é tão bondoso, ele disse: olha, eu tirei você do Egito, você viveram 40 anos no deserto, fiel, porque quando Deus disse que Moisés não entraria aquele povo seria o fiel que entraram na terra prometida. Então Deus vai revelar detalhe por detalhe de cada transgressão, e depois ele dá a sentença. Então é por isso que diz que Deus não faz nada sem revelar. Deus não vai destruir uma cidade sem primeiro dizer: olha, eu vou destruir por causa disso, daquilo e daquilo. Lembra de Abraão com Ló? Que Deus vai destruir, se tiver gente lá, tal, pessoa, tal quantidade, eu não vou destruir. Então Deus primeiro ele conversa, para depois trazer a punição. Vê que Deus é maravilhoso. É como, por exemplo,
quando a gente vai bater nossos filhos, muitas vezes eu apanhava, minha mãe dizia assim, olha, não vai apanhar porque você fez isso e aquilo, vai apanhar 2 vezes porque você correu. E daí eu apanhava consciente do que eu estava fazendo. Bem assim, Deus estava fazendo com o profeta. Ele revela tudo detalhadamente. Aí a consequência vem a pessoa assim. Então, Deus fez uma regra, fez um resumo de tudo. Não é? Simples assim, isso. Ele falou. E nós temos que ter a oportunidade. Tudo está escrito de possível. Agora, eu sempre digo no nome da igreja, nós não vamos ser condenados por Deus do conhecimento. Nós somos uma igreja privilegiada, temos conhecimento. Tem conhecimento desde meu colégio, então, somos um povo privilegiado. Então, se nós vamos nos perder, não foi por falta de conhecimento. Mas por falta, nós vivemos os conhecimentos que nós temos. Então, essa é a questão. Então, essa é a questão. É triste reconhecer, mas como o povo que afinal não pertencer a Deus, muitas vezes contratar. Sempre em toda a história da humanidade, Deus se agradeçou. Se apresentou de uma forma muito mais amorosa do que uma forma tirana. Confesso que quando eu comecei a dar uma repaginada na lição de disse, meu Deus, o Senhor parece só castiga, mas se pararmos para analisar, Deus tem sido muito mais misericordioso, né, do que um Deus punidor. Então, isso cabe nós entendermos, que Deus, ele só vem reagir quando nós agimos de forma estranha, diferente. Deus, em toda a sua vida, só pediu uma coisa. E aqui não, Deus está dizendo que o povo fazia tudo direitinho. Às vezes a gente quer ter as bênçãos do Senhor porque vimos para a igreja, porque vimos o dízimo, porque vimos cantar o louvor, ou estamos ali nesse cara de pregação, está tudo certo. E passamos anos e anos nessa vida achando que estamos fazendo o máximo de nossas vidas. Quando na verdade o povo de Israel antigamente fazia tudo isso. E não, Deus não se agradou. Então não adianta nós trazermos o sacrifício, fazer o que precisa ser feito, não que tenha algum problema com as ofertas, o sacrifício do povo de Israel, nem com o que nós viemos a ofertar ao Senhor aqui. Mas a gente precisa entender que o nosso coração é o que tem que estar depositado no altar. E aí sim, automaticamente Deus vai se agradar daquela oferta. E aí Deus vai derramar chuva sobre todas as cidades, sobre todo o seu povo. Aqui fala que ele derramou bênçãos no reino, não reteve a mão, mas enfim, a gente precisa entender que o apelo que Deus faz é para que nós nos entreguemos de coração. Obrigado. Vem uma carne ali. Olha que diz o nosso texto lá. Por meio dos seus profetas, deu-lhe toda a oportunidade para deterem a maré da apostasia e a tornarem a uso. Dizendo o seguinte: a divisão do reino, Elias lhes deu, viveram e apariam. E os apelos convenientes de Oséias, Amós, Obadias, alcançariam toda a terra. O rei de Israel jamais ficaria sem testemunho do poder de Deus para salvar o pecado, para salvar o pecado. Então, só resta para nós abrir. Então, o ensinamento desse texto aqui de Amós ensina que, mesmo você pertencendo ao povo de Deus, que a pergunta está fazendo, como é que o povo afirma ser povo de Deus e faz essas coisas erradas? Mesmo você pertencendo ao povo de Deus, mesmo sendo servo de Deus, uma vez que você errar, Deus vai castigar. Porque Deus nos ama, porque Ele é Pai. Um bom filho, porque ele é bom, ele faz uma coisa errada, vai, não vai castigar? Vai. Então o texto está chamando para isso. Mesmo sendo povo de Deus, mesmo nós aqui somos sendo povo de Deus, mas se nós erramos, qual é a consequência? Castigo, correção. Isso é uma maravilha. Pai não pode mais dizer você está errado. Pai não pode estar firme, porque você fica lá, está lá, está lá.
sempre mandavam juiz para que eles estavam, às vezes, se corrompendo e mandavam juiz para defender aquele grupo. E o outro sempre deu sempre assim, alguém para defender o grupo. Quando fizer aquela situação, aquela tudo mais, né? Então sempre Deus está avisando, me chamando para voltar para ele. Prepara para Israel. Me chamaram assim, prepara. Bom, o interessante é que esse texto de Amós 4:12 foi bem colocado por na verdade é um convite, como ele falou, é um convite que pode ter dois objetivos. Ele fala, prepara-te, Israel vai encontrar com o teu Deus. A preparação para aqueles que estão precisando, que será uma salvação para quem responde ao Deus. E aí, nosso entendimento chega até hoje. Como podemos ser para cada um nós um juízo para persistir na misericórdia? Então, como nós iremos fazer o campo? Como nós iremos fazer o campo? Como nós iremos nos encontrar com o nosso Deus? A gente fala que nos últimos dias nós viveremos realmente a vista de um Deus santo, sem intercessor. Lembra desse texto? E como nós estaremos nesta ocasião, neste momento? Será que estaremos realmente revestidos com a graça e pelo poder de Deus e vivendo aos olhos de um Deus santo? Ou será que estaremos realmente ali esperando um juízo? Será que estaremos aí naquela parte daquela classe que estarão recebendo nosso prato? Então a preparação hoje, é agora. A preparação para encontrarmos com o nosso Deus é agora. Para que naquele grande dia nós possamos estar preparados para estar preparados. Então veja a compaixão de Deus, irmãos. A compaixão e a misericórdia de Deus que nos dá a oportunidade de estarmos estudando essa questão. Prepara a coisa. Terceira questão. Escolhas corajosas. Essa não está primeiro na gente. Porque Deus é o único do universo e quer ver os fervorosos e ver o seu profundo desejo de conceder o melhor para os humildes. A quem? Aos humildes. Ele não é fácil. Tanto para idosos, como para idosos. E diz assim que Deus ele busca cada um de nós todos os dias. Independente da pessoa, ela tem esse e ele é muito específico. Um comentário Israel se preparar, ele já se estudou, já começou a estudar, casar, a ter tráficos comerciais, diplomáticos, nações a ponto de hoje é diferente. Hoje nós temos de Baal, temos uma imagem de Baal. Às vezes colocamos o Baal dedicado é uma Netflix, é um Amazon Prime, uma televisão, é a internet, são sites de blog. Aí, eu não é o Baal. São redes sociais, tem pessoas que passam 2, 3, 4, 5 horas no Instagram, no Facebook, mas não quer passar meia hora no pouco mais. Se você pegar os jovens da igreja, eles vão ser centralizados e devem estar é a resposta. Como é que você está preparando para encontrar com eles que estão Jesus? E pior, quando a pessoa fala, não é isso. Já não sabe nada, perdoados, fechados, pessoas que querem ser mais. Vai chegar o dia das pessoas que não agora, também pode ter, quando Deus pegar e lançar o pecado do mundo. Então, isso é muita surpresa, é uma material para temporada, não é nada pessoal.
preparado. Individualmente, né? Porque se eu morro hoje, se eu não estiver preparado hoje, como é que vai ficar a minha situação? Então nós temos que, naquela época, era como nação. A nação que tinha que estar preparada. Então hoje, nós individualmente temos que estar preparados. Nós não estamos perdidos, né? Estou certo? Porque diz que a porta da graça se fecha todo dia. Quem morreu, a porta da graça se fechou. Se você não se preparou, acabou para você o tempo da graça. Não é isso? Então hoje não é mais como nação. Antigamente era como uma nação. Hoje não. É como igreja e pessoas separadamente. Também se gostava era meu. Deus também criou. Você não lê, né? A escolha. Mostra aí, desprezado. Você tem uma vida? Então, ele foi um momento como desprezado. A sua dependência, seu ensino, a sua maneira de proceder, passar para o povo, o que Deus queria, o que Deus desejava do seu povo. Por ele fazer isso, foi igual a João Batista. Não aceitava. Quem é? Então, sempre existe resistência. A resistência de não aceitarmos a verdade não foi só no passado, continua hoje mesmo. Por isso que vem as nossas lições e as advertências para o povo de Deus. Preparar, ela está sempre assim. Quem repreensões por questão de vida deve seguir o modelo. Eu que me chamar, vou chamar uma pessoa. Por favor, em nome de Deus, me ajude para isso. A letra C da questão disso. Quem repreensões? Repreensões. Não só funcionários, né? Quem repreensões? Pois, irmãos, Deus, ele condena aqui a falsa sequência. Na verdade, quando olhamos para o texto de Amós 6, versículo 1, diz assim: ai, os que vivem sossegados em Sião, os que estão seguros no monte de Samaria, os homens notáveis da principal das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Como bem falou, são advertências para nós líderes. Advertências para nós líderes, especialmente para nós que vivemos esses últimos dias. Sabemos que naquela época existia uma liderança pífia, falha, onde os sacerdotes estavam realmente se contaminando, onde os sacerdotes estavam se corrompendo. O povo de Israel, em si, da liderança do povo, estavam corrompidos. E hoje nós temos também uma advertência para cada um de nós, onde nós temos que, assim como foi falado algumas perguntas atrás, sermos como João Batista, sermos reformadores em um tempo onde a necessidade de conversão e advertência é necessária. Então, assim como Amós, ele foi, naquele tempo, um reformador, trabalhou para que o povo pudesse se arrepender. Claro, houve também ali uma certa resistência contra as profecias dele. E hoje também, nos últimos dias, não será de forma diferente. Daqueles que procuram realmente lidar com o povo de forma sincera, advertendo, abrindo os olhos do povo, também serão perseguidos, muitas vezes também serão achados como foi o próprio Amós. Mas nós sabemos que a bênção de Deus é cair para as pessoas na nossa sociedade. Colhendo esses planos. Essa questão está com a irmã. Por favor, com você, por favor. O que revelou que Amazias, o sacerdote, não recebeu os apelos que Deus, por meio de Amós, fez pela mão.
o sacerdote idólatra, que recebeu bem os apelos de Deus por meio de Amós. Por favor, Paulo, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as obras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é o santuário do rei e a casa de Israel. Eles não viram a voz de Deus lá, porque o rei deles era como é que diz? O santo deles era o rei, né? Deus sabe, né? Deus tem isso mesmo, né? Então, isso mesmo. A resposta está nesse verso de Amós, né? Tudo. O sacerdote era o quê? Ele era aí, idólatra. Então, a sentença foi dada. Foi explicado para ele o que ele devia fazer, porque ele fez o que ele ia ser repreendido, porque ele fez trabalhos horrorosos. Ele foi indo contra a palavra de Deus, ele foi indo contra a doutrina. Então, esta mesma experiência é passada para nós. Nós estamos vivendo momentos difíceis, irmãos. Ou nós nos colocamos diante da palavra de Deus e meditamos o que estamos fazendo. Será que minha vida está de acordo? Porque Deus não mudou. A doutrina não mudou. O evangelho não mudou. A lei de Deus não mudou. Quem está mudando quem são? Os homens. Né? Os homens. E nós, que temos o conhecimento da verdade, precisamos estar alertas para que também possamos ser o quê? Fisgados pelas doutrinas que são apresentadas pelos homens. Mas que possamos estar firmes na palavra de Deus. E assim está escrito. Vamos dizer, assim está escrito. Não brigar com ninguém por minha religião. A nossa religião é a nossa vida. Nós tivemos a oportunidade de conversar com as pessoas, de passar o evangelho, vamos dizer para eles, infelizmente, assim está escrito. A letra B, vai ficar coimando. Fabiola, por favor. Como Amós respondeu com firmeza as palavras hostis de Amazias, e como as palavras do profeta divinos cumpriram posteriormente. Então, aqui em Amós 7, no verso 14, ele diz: Respondeu Amós dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro, cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Israel. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão na espada. E a tua terra será repartida por terra, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua casa. Então, irmãos, perceberam que Amós não retrocedeu? Ele não teve medo. Ele disse: vai e profetiza, que o povo queira, ele não queira. Vai e faz o teu dar. Quando a gente faz a exegese desse versículo, a gente entende qual foi o trabalho de Amós. Como ele teve certeza, que o trabalho que ele estava fazendo era um trabalho que não viera do próprio Deus. E que ele tem que advertir e dizer que você queira ou não, que o povo queira ou não, está escrito. Sim. Mas o profeta, quando ele recebeu a mensagem de Deus, Olha, irmão, interessante, obrigado, irmão. Assim, ó, as palavras dirigidas às tribos apóstatas se cumpriram literalmente, mas a justiça do rei morreu aos poucos. É assim, ó. Veja bem, o mundo não engana, né? Hoje eu pego,
distanciando. E é preciso que os atalaias, que o povo de Deus, que os ministros que conduzem o povo de Deus, estejam como alertas, mas assim, tem esperança. Eu não estou dizendo que sou dele, mas está escrito. Levanta, prepara, volta ao primeiro amor. O caminho não é esse, o caminho onde está escrito. Então, bem organizado. Nós já estamos já 10 e Rapidinho. Amós, ele não era profeta. Deus chamou ele para trazer sentença, decreto às nações e também ao reino do norte, só que estendeu ao reino de Judá. Essa é uma profecia que já se cumpriu. Ela não se aplica a nós, mas alguns elementos dela nós podemos pegar como parâmetro. Então, precisamos da justiça social, nós precisamos ter, mas a profecia em si, ela foi cumprida no século VIII e a morte foi no período do segundo reinado de... Agora esqueci, fugiu. Do rei que estava falando aqui, né? Agora fugiu da mente. Mas essa profecia foi cumprida. Não se aplica mais, porque se nós dissermos assim, nós somos Israel espiritual, nós vamos estar hoje ricando ilicitamente, nós vamos estar adorando deuses estranhos, vamos estar fazendo tudo de errado que Israel fez naquela época. Agora, algumas coisas que aconteceu se aplicam a nós. Esse é o sentido de nós estudar o livro de Joel. Graças a Deus que procurou e me chamou para nós ter essa oportunidade de viver, de entender, de procurar fazer o melhor. Porque se não fosse Espírito, nos tivesse escrito como nós teríamos conseguido melhorar? Como? Se viesse a quinta questão de um toque. A pior fome de todas. Descreve o cenário da fome espiritual que o grande morrerá. O que vai acontecer no prédio? Que nós vamos procurar a palavra no nome do lugar. Vai correr para um lado, mas não vai encontrar a palavra de Deus, não vai encontrar. É público notório, irmãos. É público notório, está as nossas está no nosso conhecimento. Que nós vamos ter a oportunidade de mostrarmos fazendo isso. Eu saímos para cuidar do Evangelho, e quem deseja agora o Evangelho, que nós vamos cuidar, porque a porta da graça fechou. É agora. As advertências que foram dadas no passado, que foram cumpridas no passado, servem para nós, para a nossa classe da cidade hoje. Tudo que for escrito para o nosso ensinamento. Tudo que está escrito, que já aconteceu, que vai acontecer, é para que nós estejamos alertas, estejamos nos preparando para a volta de Jesus. É porque a história se repete, viu, irmã? Sim. A história, ela se repete, né? É a história. Em todas as épocas, né? Existe pessoas opressoras, né? Então, Deus está advertindo o povo, do seu povo, para que não seja opressores, para que cumpra a lei de Deus, cumpra a justiça. Então, aquilo que aconteceu no passado serve de ilustração para nós, como a irmã já falou aí, e é advertente para nós. E não vivenciar, que a tendência é viver, porque a história está se repetindo nos nossos dias de hoje. Se a nós não tivesse escrito essas coisas, como nós sabíamos? Né? Então, irmãos, que o Senhor, tudo aquilo que está escrito para nós, está escrito para nós, nós vamos sermos advertidos, sermos assim, perspicazes, e perceber o que está acontecendo na própria igreja. Ficamos abertos. Senhor, é isto mesmo, é isso. Porque, irmãos, vai chegar um momento que nós vamos ter que tomar uma decisão ao lado de Cristo ou ao lado do nosso Deus. Que as lições de amor sigam para o nosso conhecimento, para o nosso empreendimento, para a nossa subida, cada dia um pouquinho, a nossa vida espiritual, e que o Espírito Santo nos faça discernir
não sou eu, mas pelo Espírito Santo, que faz o trabalho em nós, nós possamos aceitar e não duvidar, porque só está revelado para nós aquilo que Deus nos revelou. Porque aquilo que nos está revelado, eu não preciso da Espírito Santo, porque é revelado. Que o Senhor coloca em nossos corações a sua palavra, para que possamos viver e viver em Jesus. Nós desejamos. Igreja Irmã Carmelita, pela bela lição que foi passada aqui. E neste momento, eu quero convidar todos a cantar a estrofe do hino 57 para a oferta de gratidão.